O que todo autista gostaria que você soubesse por uma autista. E antes que você diga, mas você não tem cara, já começa já o primeiro ponto. Autistas não têm cara. Se você olhar para uma pessoa autista, você não vai ter como dizer assim, ela é autista. Você pode perceber pelos gestos, pela forma com que a pessoa conversa ou olha, você pode identificar. Mas a pessoa ali parada, sem fazer nada, você não tem como. Porque é uma deficiência invisível. Não é algo que faz com que você tenha uma fisionomia específica ou uma deficiência física. Autismo não tem cara. Então, pare de invalidar o coleguinha. O que todo autista está de saco cheio é que pessoas olham para você porque você trabalha, porque você tem um relacionamento, porque você consegue fazer muitas coisas no dia a dia. Eles acham que você não é autista, que você não pode ser autista por conta disso. A gente pode fazer coisas como qualquer outra pessoa, só que a diferença é que a gente tem um esforço maior para fazer isso. A gente se desgasta mais para fazer isso. E a gente tem o masking. E o masking nos ajuda com tudo isso. O masking nos ajuda a adaptar-se aos ambientes. O masking nos ajuda a parecer normal. A parecer de um jeito que a pessoa não vai se assustar quando conversar com você. A gente usa um esforço constante para parecer normal, para parecer interessado naquela conversa, porque ainda tem esse outro ponto, né? Se o autista não tá interessado em algo, naquela conversa, assim, ele tem muita dificuldade de se concentrar, ele já vai ficar pensando ali, nos interesses que ele tem. Agora, se você for conversar com um autista e vocês têm interesse em comum, a conversa vai fluir, vai voar de um jeito. A gente tem esse prazer de falar coisas que são do nosso interesse. E a gente tem mais dificuldade para lidar com assuntos que são desinteressantes para nós ou que não fazem parte da nossa rotina, da nossa vida. Não quer dizer que a gente goste menos da pessoa que a gente está convivendo, conversando, ou familiar. A gente vai agora para um outro ponto que autistas têm na comunicação, que é o fato de serem direto ao ponto. Sim, a gente tem essa questão de ir direto ao ponto, sem muito rodeio. É para falar? A gente fala. Você quer ouvir, meu amor? Você pede um conselho para um autista, ele vai te dizer. A verdade nua e crua, não é muita enrolação, não. E isso faz a gente ir para um outro ponto na comunicação também, que é o fato de sermos muito literais. A gente tem uma dificuldade em deduzir o que o outro tá querendo dizer com aquela comunicação ou atender as expectativas desse outro. Frequentemente eu passo por situações em que eu penso, mas a pessoa queria que eu agisse assim, que eu falasse isso. São muitos mal entendidos que a gente tem na socialização. Então é muito esforço que a gente faz para poder entender como as pessoas pensam. Porque o tempo inteiro, as pessoas neurotípicas, as pessoas sem autismo, elas falam muito por incógnitas, elas falam muito indiretamente. Eu não sei como é que as pessoas no dia a dia vivem. Eu não sei como você pode ter uma comunicação que é um tempo inteiro indireto, que o outro tem que adivinhar o que é que você tá pensando. Gente, isso é algo que a gente pode aprender com pessoas autistas, que é ir direto ao ponto, ser claro na sua comunicação, ser intencional. É isso, fale. Porque a gente não tem bola de cristal, a gente tem muita dificuldade. Entender ou deduzir o que você espera de mim, o que você espera de nós. Então, esse é um ponto importante. Só para aprofundar a questão do MES, o MES, como eu falei, o MES que ajuda a pessoa a se adaptar, a agir de uma forma mais socialmente aceito, mas tem um preço, e o preço é muito grande. O preço pode vir por frequentes crises na vida dessa pessoa, crises na semana, e essas crises podem ser de shutdown e podem ser de meltdown. E o que são essas crises? Como é que ocorrem? Uma crise de shutdown é uma crise em que, vou te dar um exemplo. Você tá conversando horas ali com uma pessoa autista, às vezes não pode nem ser horas, pode ser só uns minutinhos, você tá conversando com a pessoa autista, e você percebe que a pessoa começa a ficar, sabe como ela parece que ela tá derretendo? Ela tá assim, você sente que ela tá desligando, parece que ela não tá ali mais. E isso é um esgotamento que a pessoa fez pelo esforço de estar ali com você. Não quer dizer que ela não goste de você, mas ela tem uma bateria social que é mais baixa que a sua. E pensa, esse autista fazendo esse esforço diariamente para atender as expectativas sociais das pessoas e
imagina como é que essa pessoa vai estar. Então, essa frequente exposição e esgotamento social faz com que a pessoa venha ter crises. E a crise vai ser de um desligamento, que é o shutdown, ou uma crise explosiva, que é a crise de meltdown. A crise de shutdown, você vai perceber que o autista, ele vai ficar calado. É como se ele não tivesse nem força mais para falar, para reagir. O momento em que a pessoa precisa ficar mais isolada mesmo, ter um tempo só para ela, com as coisas dela, com os interesses dela, para ela se regular, ela voltar ao seu estado mais pleno que ela consegue ter. Mas o shutdown, ele vem com essa forma de algo que a pessoa desliga, e a pessoa vai precisar de horas para se recuperar, um sono que costuma durar, né, mais tempo, e uma dificuldade em organizar os pensamentos e formular frases. Então você percebe que você está tentando falar uma coisa, você não está conseguindo. Você está ali conversando com um autista e você percebe que parece que, sabe, a pessoa não tá igual, né? São sinais de crises aí, de uma possível crise que está por vir. A crise de meltdown é uma crise explosiva. Então, esse autista, ele pode, né, por uma situação ali que ele não aguentar mais, ele agir por um impulso, acabar falando coisas que depois ele vai se arrepender, ou agindo de uma forma, né, que ele pode se arrepender também, ou brigar com as pessoas, ou gritar, chorar, né, o fato de ter choros frequentes é uma crise de meltdown. Então, tudo que é para fora, tudo que tem a ver com essa externalização tem a ver com a crise de meltdown. E tudo que tem a ver com esse desligamento, distanciamento, precisar ficar no casulo, né, fechar todas as cortinas do seu quarto, ficar sozinho, sem luz, quieto. A gente tá falando de crises de shutdown. Outro ponto. Hiperfoco não é uma coisa sem sentido. Hiperfoco não é algo vazio. O hiperfoco para o autista é algo regulador. Quando o autista está em hiperfoco com alguma coisa, ele vai conseguir ser mais produtivo nas outras áreas da vida dele também. Ele sente um prazer intenso em desenvolver outras coisas também. Porque é como se ele tivesse um ponto, uma corda para se segurar ali, sabe? Em meio a todo esse caos da vida. Você tá com hiperfoco, você tem algo para se agarrar e se apegar ali. Então, as outras coisas que você precisa fazer no dia a dia vão fluir melhor quando você tem um hiperfoco. Quando o autista está sem hiperfoco, ele se sente tão perdido a ponto de isso ser bem parecido com depressão. Então, existem muitos casos de pessoas que, na verdade, não estão em depressão, mas estão ali desorganizadas emocionalmente por falta de hiperfoco. Então, assim, o que eu falo sempre para os autistas é: se você tem um hiperfoco, você está com hiperfoco em alguma coisa, você tem que usar isso a seu favor. Então, se você precisa fazer algo, às vezes, que não tem a ver ali com o seu hiperfoco, o que é que você pode fazer para adaptar aquilo e você poder usar algo do seu hiperfoco para te ajudar a aprender, sei lá, determinado conteúdo, assunto, algo que se relacione com o seu trabalho. Isso vai ficar mais fácil, né, de você se regular. Então, não tentem tirar o hiperfoco de uma pessoa autista. Ele é regulador, ele não é sem sentido, ele tem um sentido sim para a pessoa autista e faz muito bem. O que a gente tem o cuidado ali na infância é que, pela criança estar ali desenvolvendo habilidades sociais ali importantes, certos hiperfocos fazem com que aquela criança, ela tenha um repertório muito restrito. E ali os pais responsáveis têm que ter esse entendimento e usar desse hiperfoco para ensinar habilidades essenciais para aquela criança. Ser autista não é sinônimo de ser frio, né? Por muito tempo os autistas, eles foram vistos como pessoas sem empatia, mas foi um conceito totalmente equivocado. Hoje a gente entende que o que os autistas têm é uma dificuldade em lidar com essas expectativas sociais, entender essas expectativas e agir de acordo. Então a gente tem ali uma dificuldade na parte da comunicação e da interação dentro do nosso cérebro. Então existe essa falha aí nas conexões que faz com que, pra gente, uma ironia ou um sarcasmo não faça sentido algum, a gente demore para entender a piada e quando vai entender, às vezes não dá risada. Ou às vezes ri por uma coisa assim que pra maioria nada a ver, tipo muito besta. Então a gente tem um funcionamento atípico mesmo, diferente do seu.
Mas isso não nos torna pessoas frias ou pessoas sem coração, que não estão nem aí para as emoções e os pensamentos das outras pessoas. Sim, a gente se importa com as pessoas que a gente gosta. Quantos autistas têm sido invalidados porque aparentemente eles não têm cara de autistas? É tão preocupante porque no meio autista, a tendência à depressão é muito maior do que a população neurotípica. A tendência é muito maior e a gente está falando de casos sérios. É um caso que afeta a saúde mental. Então, quando você compreende um autista, quando você ouve, mesmo que ele esteja falando do hiperfoco dele por horas, mas quando você ouve, ele se sente visto, entendido, compreendido. Falando do visto, acabei de lembrar, quando o autista não está olhando para você, não quer dizer que ele não está prestando atenção. Não quer dizer que ele quer sair da conversa. Entenda, o contato visual pode ser muito desconfortável para pessoas autistas. A pessoa se sente como se fosse invadida. E ela pode sentir que é como se ela estivesse invadindo também o seu espaço pessoal. Olhar ou evitar contato para um autista é um esforço grande. Mesmo que ele evite o contato, ele se lembra, ele está conscientemente o tempo inteiro pensando: preciso voltar a olhar. Eu preciso ficar 1, 2, 3 segundos. Ok, alívio, respira, volta. Também tem um outro ponto. Pra gente tem mais facilidade em organizar o que a gente quer falar e ouvir o que a pessoa tem para dizer quando a gente não tá olhando. A gente consegue encontrar ali formas de processar aquilo que aquela pessoa quer dizer, entender o ponto de vista dela e poder dar, às vezes, um feedback, um conselho, algo assim. Esse foi o vídeo. Eu quis trazer um pouco do ponto de vista de autistas, de pessoas não autistas. Até a próxima!